Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 5 de junho de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. E que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, que nos assiste neste instante. Antes de a gente meditar na palavra do Senhor, vamos aos recadinhos. Estamos nas redes sociais, você pode nos encontrar no canal do YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, também na nossa página do Instagram ou do Facebook. E também pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp DDD 16 99461 1717. Neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor e vamos meditar sobre o cego e sua fé. Que cego que é esse? Claro, nós vamos explicar. Mas existe a manifestação de fé do cego descrito nesse texto aqui, Lucas 18, de 35 a 43, e nós vamos ver essa manifestação de fé nesse instante. Vamos ler a palavra do Senhor em Lucas 18, de 35 a 43? O texto diz assim: Aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Antes de nós continuarmos, vamos fazer uma oração? Pai querido, nós colocamos diante de Ti a nossa vida. Eu coloco a minha vida e coloco também a vida deste amigo, dessa amiga que estão acompanhando esse vídeo nesse instante, Pai. Quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor fale poderosamente ao nosso coração e transforme a nossa vida e nos faça discípulos e discípulos melhores, mais parecidos com o Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome santo e no nome bendito do Senhor Jesus. Amém. A primeira lição que eu quero colocar aqui é a questão da escuridão da vida. Quantas vezes nós nos vemos num momento de escuridão na vida? Um tempo muito parecido com essas nuvens carregadas, essas nuvens que tornam o cenário mais tenebroso. Olha só o que o verso 35 diz: Um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Se ele era cego, então ele não enxergava. Para ele a vida já era uma grande escuridão. Não importava quanto de luz tivesse no lugar onde ele estivesse, talvez no sol do meio-dia, brilhando forte, não importava, ele sempre enxergava na escuridão, ele só via escuridão, ou seja, não via nada, né? E a situação deles, a situação social, econômica, não era diferente, era uma grande escuridão, sem esperança, porque ele não tinha esperança de voltar a enxergar, e porque não podia enxergar, cegos e deficientes ou pessoas com outras deficiências naquela época acabavam se tornando mendigos, né, sendo colocados para mendigar. E essa era a condição desse cego que em outras narrativas de outros evangelhos a gente vai saber que o nome dele é Bartimeu. Bartimeu tinha uma condição muito difícil, de pobreza extrema,
de mendicância, né? Ficava à beira do caminho pedindo esmolas. E não havia esperança para esse homem. Esse homem entendia que ele ia morrer fazendo isso. Em algum momento ele morreria na pobreza, morreria na miséria, morreria cego, sem enxergar mais nada. A gente sabe pela conversa que ele teve com Jesus que ele não nasceu cego, ele via antes, né? E por algum motivo ele perdeu a visão. E então a vida dele foi para o buraco, vamos dizer assim, para uma escuridão total, física, social, econômica, financeira, espiritual. E sem esperança, né? Não havia mais esperança para ele. Quantas vezes na nossa vida a gente se encontra mais ou menos nesse sentido? Pode ser que a gente não tenha ficado cego, fisicamente cego, mas quantas vezes a gente se vê numa escuridão da vida, onde as coisas são muito tenebrosas, as coisas estão muito difíceis, as coisas estão muito doloridas, as coisas estão sem esperança, sem saída. E a gente vai entrando em crise. Crise em algumas áreas da nossa vida, seja familiar, seja profissional, seja espiritual, emocional, talvez de saúde física mesmo, né? E a gente não vê esperança para isso, e a gente vai se afundando num poço cada vez mais fundo, num buraco cada vez mais fundo, e a luz, uma luz de esperança vai ficando cada vez mais difícil de ser enxergada, até que a gente perde totalmente a esperança. Essa era a condição desse cego, e essa às vezes é a nossa condição. Muitas vezes a gente se encontra em fases da vida nessa condição. O que acontece então, e como a gente responde a isso, o que a gente deve refletir, o que o encontro desse cego com Jesus nos ensina? A primeira coisa que a gente precisa entender é que tipo de demonstração de fé esse homem deu. A partir do momento que ele soube que Jesus estava passando pelo caminho e que cruzaria o caminho de Bartimeu, qual tipo de demonstração ele deu de que ele estava colocando toda a sua confiança em Cristo Jesus. Esse homem, sabendo que Jesus o Nazareno, e é muito importante, porque quando ele pergunta o que estava acontecendo, as pessoas falam: Jesus o Nazareno está passando. Jesus o Nazareno é uma indicação de que Jesus é esse, né? Hoje em dia nós temos nome e sobrenome, e isso indica qual é o indivíduo que está se apresentando, né? Por exemplo, meu nome é Gustavo, mas quantos Gustavos existem? Eu tenho nome duplo, João Gustavo, mas quantos João Gustavo existem? Mas quando pega meu nome inteiro, para quem conhece, não vou falar aqui no vídeo não, mas para quem conhece meu nome inteiro é enorme, isso fecha em mim. E aí é de mim que está sendo tratado. Naquela sociedade, sobrenome não era uma coisa assim, do jeito que é hoje. Ou você falava de quem que o fulano era filho, ou você falava de onde o fulano veio. No caso de Jesus, era comum dizer que ele era Jesus o Nazareno. Isso daí já identificava qual Jesus era, porque muitas vezes a gente não para pensar que naquela ou não sabe, né, que naquela região e naquela época o nome Jesus era muito comum, né? Então dizer Jesus o Nazareno está passando identifica que Jesus que é. Mas não é essa a resposta de Bartimeu. E Bartimeu, portanto, vai chamá-lo de outra forma. Ele vai falar: Jesus, filho de Davi. É isso que ele grita para Jesus quando Jesus está passando. Jesus, filho de Davi. Isso tem um significado fantástico, porque todo judeu que se prezava naquela época sabia que o Salvador, aquele que a gente chama de o Messias, o Cristo,
esse Salvador escolhido por Deus para salvar o ser humano do seu pecado, esse Salvador seria descendente do rei Davi, um rei que 1000 anos antes de Jesus reinou sobre Israel e era um grande herói, uma figura histórica muito importante para Israel. As profecias diziam que o Salvador seria filho de Davi, descendente de Davi. Então, quando Bartimeu começa a gritar Jesus, filho de Davi, ele está reconhecendo, ele está confiando, ele está colocando a sua confiança e a sua fé no fato de que Jesus não era simplesmente um nazareno vindo da região de Nazaré, mas que Jesus era o filho de Davi, portanto, o Salvador escolhido por Deus. Ele está colocando a sua fé na identidade de Jesus. Jesus, eu creio que o Senhor é o Salvador e que o Senhor pode me redimir e que o Senhor pode mudar a minha circunstância, o Senhor pode mudar a minha situação. Além disso, ele demonstra a fé que ele tem a partir do fato do que ele pede para Jesus. Tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me tira das minhas misérias, me tira dessa situação. Eu creio que o Senhor é o Salvador e, portanto, eu creio que é o Senhor o único que pode restaurar a minha esperança morta e pode me tirar dessa situação e me transformar num novo homem. Da mesma forma, como nós temos demonstrado e colocado a nossa fé em Cristo Jesus. Ou talvez nas nossas crises, Jesus nem faça parte da conversa nem da vida. A gente procura as coisas, a solução em outras coisas, em outras fontes, na nossa inteligência, na nossa capacidade de fazer alguma coisa. Nós colocamos a esperança da nossa solução em outras coisas ou outras pessoas que não são Jesus de Nazaré, que não são Jesus o Salvador. Então, quantas vezes a gente corre para outros lados e a gente acaba se frustrando ou criando esperanças falsas para a gente? Para onde nós corremos quando a crise e as noites escuras da alma chegam? Para onde a gente corre? Essa é a pergunta que eu faço para você nesse instante. Será que nós temos crido e confiado e demonstrado isso no nosso comportamento, na nossa fala, de que eu creio que Jesus é o Salvador, eu confiei a minha vida a Ele e eu clamo a Ele nas minhas dores, nas minhas misérias, porque só Ele pode me livrar das minhas misérias? Será que eu tenho colocado essa confiança em Jesus? Essa é uma pergunta que eu quero deixar com você. Mas não para por aí. Demonstrar a nossa fé nem sempre é o suficiente. Deus deixa situações em que a gente precisa, nossa fé é colocada à prova. Olha só o que diz no verso 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. O que acontece? Acontece que, primeiramente, fica implícito aqui no texto que Jesus não o atendeu de bate-pronto, ele continuou caminhando. E aí, então, ele continuou gritando para Jesus. E aí ele recebeu uma repreensão das pessoas para que ele ficasse quieto. Ele poderia ter desistido quando ele percebeu que ele não foi prontamente atendido por Jesus, ele poderia ter desistido quando ele foi repreendido pela multidão, mas não, o texto vai dizer que ele era repreendido pela multidão e ele gritava ainda mais, pedindo e clamando que Jesus o atendesse. Quantas vezes nós, nos nossos clamores e nas nossas orações, o que nós recebemos de Deus é um silêncio, né? E parece que Deus não está nos ouvindo. E mais, às vezes recebemos também
eventos contrários, pessoas que tentam nos desanimar, eventos que tentam nos desanimar. Por exemplo, nós clamamos pela melhora de uma situação e de repente quando a gente vai ver no dia seguinte a situação piorou, nem melhorou, piorou. Quando a gente lida com esse tipo de situação, essa situação também é a prova da nossa fé, a nossa fé sendo provada. Eu vou continuar demonstrando a minha fé, a minha confiança continua firme, mesmo quando os ventos são contrários, quando as circunstâncias são contrárias a mim, eu vou continuar colocando a minha fé em Cristo Jesus. Esse é o desafio também para a nossa vida de fé. Por fim, existe o resultado da fé. Jesus o chama, ele diz o que ele quer voltar a ver, e então Jesus dá a ordem para que ele volte a ver, e ainda diz: a sua fé salvou você. Esse é o resultado da fé. Quantas vezes a gente desiste no meio do caminho? Quantas vezes a gente até começa bem, seguindo Jesus e clamando, dependendo dele, de repente a gente vira as costas e fala assim: esse negócio não resolve não, e a gente desiste. O resultado da fé é algo que Deus vai dar do jeito dele, da forma dele, ele que decide como ele vai responder à nossa fé. Porém, nós nunca ficamos sem resposta, e a resposta dele sempre vem de uma maneira muito maior do que os nossos pedidos. A resposta de Deus às nossas orações, ela é maior, muito melhor do que as nossas próprias orações. Por quê? Porque ele sabe muito mais do que a gente precisa, do que a gente mesmo. Portanto, sempre a busca em confiança e em fé ao Deus de todo o universo, a Jesus Cristo, seu Filho, nunca faz com que essa pessoa de fé volte com as mãos vazias. Ela vai voltar com as bênçãos do Senhor, com a graça do Senhor. E eu não posso dizer o que vai ser, o que Deus vai responder. Ele é que é Deus e Ele é que vai dizer como Ele vai responder. O que eu posso dizer para você, meu amigo e minha amiga, é que quando a gente persiste na fé, na oração, na busca, no clamor diante das situações escuras da vida, Deus nos livra, Deus nos socorre, e Deus é surpreendente no jeito como Ele faz isso. Ok? Quero orar por você nesse instante, principalmente por você que se encontra numa situação, numa circunstância de trevas na sua vida. Quero orar por você nesse instante, enquanto isso você coloca justamente a sua situação. Fale para Deus: tem misericórdia de mim, Senhor. E diga para Ele o que é que você precisa. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor nesse instante a vida desse amigo, dessa amiga, desse irmão e dessa irmã que estão acompanhando esse sermão nesse instante, Senhor Deus. Muitos talvez estejam passando por uma dificuldade muito terrível na sua vida, e talvez, mesmo que não estejam assim, talvez em algum momento vão passar por situações críticas. Eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os livre, que o Senhor fortaleça a fé que eles têm. E se eles não têm fé nenhuma, que o Senhor, que é a fonte de toda a fé, possa fazer brotar fé neles em Cristo Jesus, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor os sustente, que o Senhor os faça permanecer firmes em Ti, correndo para Ti em cada momento, Senhor Deus. É no nome santo, no nome bendito do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Nós estamos finalizando esse sermão, porém, a semana está começando. Portanto, vão ao longo dessa semana para vocês serem bênção na vida do mundo ao redor de vocês, das pessoas ao redor de vocês, sempre fortalecidos na sua fé em Cristo Jesus. Deus abençoe cada um de vocês.